Eu peço a máxima atenção do plenário, porque nós estamos tratando aqui de um desastre anunciado. Eu estou mergulhando no passado. No momento em que eu fui relator pelo PMDB, da famosa CPI dos precatórios, onde municípios e estados foram autorizados a emitir títulos que eram colocados no mercado. Os grandes bancos não participavam da compra e o deságio se estabelecia em 30%, 40%, 50%. Corretoras compravam e iam passando a titularidade de uma para outra, até que, por fim, um bancão comprava pelo valor de face e essa diferença era distribuída entre os picaretas do mercado. Nós não estamos tratando de um projeto, senador Pimentel. O nome disso, em Yiddish, é Geschäft. É um rolo rigorosamente inaceitável, que passou por uma dessas comissões rápidas do Senado, esse fast track, impedindo que se aprofundasse os estudos sobre o que está acontecendo e está se propondo. Fiz com minha assessoria um estudo rápido e algumas modificações já foram sugeridas pelo senador Paulo Bauer. Mas eu passo e peço a máxima atenção e responsabilidade para que não se repita nesse plenário a possibilidade do escândalo dos precatórios que desmoralizou de forma absoluta as relações de mercado com entes estatais no Brasil. Em primeiro lugar, uma personalidade que ficou famosa nos últimos tempos, que é o Júlio Marcelo, consultado por municípios do interior do Rio de Janeiro, já disse que esta operação é, sim, antecipação de receita. Foi tão considerada a opinião do Júlio que eu espero que seja novamente respeitada. O PLS 204 de 2016, de autoria do senador José Serra, tem como objetivo fundamental legalizar o que hoje é ilegal: o crédito por antecipação de receitas orçamentárias, o famoso ARO. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 37 e 38, visa claramente proibir as operações de crédito por antecipação de receita, a menos que sejam liquidadas, senador Caiado, no mesmo ano. A menos que sejam liquidadas no mesmo ano. A inteligência desse dispositivo não admite que, por lei específica, se possa simplesmente afirmar que uma operação de tal natureza não tenha tal natureza. É um aro, tem orelha de aro, focinho de aro, perna de aro, o rabo felpudo do aro, e não é aro porque se declara no texto que não é aro. É, evidentemente, um Geschäft, um rolo para viabilizar a legalidade de algumas operações que ilegalmente já foram realizadas. Todavia, estamos agora mesmo presenciando a contraditória solução em que o PLS 204 pretende autorizar a realização descomedida de operações de aro em completo descumprimento aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse projeto, além de autorizar a realização de operações de aro, chega ao cúmulo de afirmar que aro não é aro na dicção do parágrafo 5º do parecer do senador Paulo Bauer ao PLS 204, a ser inserido na Lei 4.320 de 64. Artigo 5º. As cessões de direitos creditórios realizadas nos termos desse artigo não se enquadram nas definições que tratam do artigo 29 da lei complementar e tal, e tal, e tal. Ou seja, o autor propõe que as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de que trata devem ser chamadas de operações de venda definitiva de patrimônio público, mesmo sem serem, de fato, vendas definitivas. É como se inventasse um apelido novo para as operações de aro e esse apelido fosse suficiente para mudar completamente a natureza da operação e o princípio explícito da lei. De forma mais direta, senador Caiado,
O jabuti que querem colocar na lei de responsabilidade fiscal fere a primeira e mais importante lei universal, da lógica. Uma coisa não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser algo. A ilegalidade desse procedimento também é evidente. O direito financeiro, como desdobramento que é do direito tributário, não tem o poder de alterar a definição de institutos que são, por sua natureza, oriundos do direito privado, conforme determina o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Deixo de citar o artigo por economia de tempo. Assim é que normas de direito financeiro e tributário não têm o condão de redefinir o Instituto de Direito Privado ou de operações de crédito. Foi exatamente isso que foi alegado para justificar o impeachment da presidente Dilma. Em termos práticos, o PLS 204 visa legalizar uma pedalada que já vem sendo realizada em alguns municípios e estados brasileiros. O absurdo desse projeto é a pretensão de sobrepor-se a todo o composto jurídico e autorizar a realização das operações de aro, simplesmente achando que pode redefinir impunemente o que elas, na essência, são: operações de crédito. E por que querem tanto afrontar a juridicidade e a legalidade? Porque, como operação de aro, as cessões onerosas de dívida ativa teriam de subordinar-se às regras da LRF incidentes sobre tais operações, muito especialmente a do inciso 2º do artigo 38, que impõe que ela deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentes, senador Caiado, até o dia 10 de dezembro de cada ano. Essa norma da Lei de Responsabilidade Fiscal tornaria inócuo o projeto de lei por tais operações consideram parcelamentos de anos. Examinado sob a ótica principológica da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse projeto de lei da mesma forma não se sustenta. Prevê o artigo 37 da LRF, que estão vedadas as antecipações de receitas tributárias de fatos geradores não ocorridos ainda. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados. Captação de recursos a título de antecipação de receita, de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto do parágrafo 7 do artigo 150 da Constituição. O princípio que motivou tal dispositivo foi o do que não se pode recolher hoje receita futura, pois ela vai fazer falta às gestões futuras e, consequentemente, trará prejuízo às gerações futuras. Literalmente, poder-se argumentar que, nesse particular, o PLS 204 não viola o artigo 1º do artigo 37. Se, para alguns, literalmente, a violação pode não ter ocorrido, o mesmo não se pode dizer sobre a ratio legis do dispositivo. E por quê? Porque a razão de ser desse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é não permitir antecipação de receitas que seriam arrecadadas no futuro. Ora, o PLS 204, na prática, simplesmente está dando às atuais gestões públicas o poder de receber valores de parcelamentos que somente ingressariam nos cofres públicos nos anos vindouros, boa parte após 2018. Presidente, eu solicito uma prorrogação de tempo que está se exaurindo aqui. Resta ver, por último, a maior imoralidade da medida, porque somente se cederão créditos parcelados. A razão é simples, senador Caiado, porque os bancos, grandes beneficiários desse projeto, somente se interessam por créditos ou garantias de contribuintes que já reconheceram suas dívidas e que firmaram com o poder público instrumentos de parcelamento e reconhecimento de dívidas, mantendo-se assim a garantia dos respectivos créditos. Os bancos querem ter como garantia a banda boa da dívida ativa, o Estado que fique com a banda podre. Mas vejam bem, primeiro teve o refis, que é o reconhecimento do parcelamento, e o refis acaba com as multas
acaba com os juros e oferece uma condição especial de redução da dívida. Daí vem o deságio e depois vem o juro sobre o negócio. Então, na verdade, um crédito de 100 acaba sendo recebido por 10 ou 15, com um deságio simplesmente absurdo. Grande negócio para os bancos. E já se exclui liminarmente os bancos públicos dessa maravilha, desse Geschäft. A urgência do projeto pode ser explicada pela atuação dos tribunais de contas, que já estão julgando como operações de crédito mecanismos similares colocados em prática em São Paulo, Belo Horizonte e Recife, no Paraná. Para os técnicos, são de fato operações de crédito, pois nada nelas caracteriza uma venda de direitos, deveres e riscos associados a contratos específicos de parcelamento da dívida ativa. Elas são simplesmente operações de crédito que são permitidas até o volume máximo de parcelamentos tributários já negociados. Desta forma, os parcelamentos servem apenas como um balizador para a quantidade de operações de crédito emitidas. Ou seja, os parcelamentos de dívida ativa têm a função exclusiva de servir como limite e garantia prática para essas operações. Não está se vendendo nada, está se garantindo um fluxo conhecido de crédito, uma parte desse fluxo. E essas garantias são tão boas que a famosa agência de classificação de risco, Fitch Ratings, chegou a classificar esses títulos como AA em moeda nacional, ou seja, investment grade, um ótimo negócio para as taxas de juros com que vendem esses títulos. A lucratividade e segurança desses títulos nos leva a desconfiar que o projeto visa legalizar e generalizar essas operações feitas em alguns entes federativos, através de emissões de dívida por parte de empresas estatais criadas especificamente para este fim. Segundo está escrito no próprio relatório do senador Bauer, que defende a aprovação do PLS, página 4, há entes federativos que já aprovaram leis cujas normas autorizam a efetivação de extensões de crédito. Entretanto, há controvérsia acerca da classificação dessas transações como operações de crédito e, por conseguinte, a incidência de regras restritivas da Lei de Responsabilidade Fiscal. O PLS complementar busca, então, afastar a celeuma sobre o assunto ao prever requisitos que afastam, a nosso ver, a caracterização da operação de crédito. Outra forte evidência que esse projeto visa travestir operações de aro por meio de emissão de dívida de estatais criadas especificamente para este fim é jabuti que colocaram na PEC 241, de iniciativa do governo. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 102. Será fixado para cada exercício limite individualizado para a despesa primária do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública. Parágrafo 6º. Não se inclui nos limites previstos neste artigo despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. A intenção, evidentemente, era esta. Ora, sabemos que o governo não quer apenas congelar os gastos e investimentos públicos. Ele quer também privatizar as estatais não dependentes, que puder, inclusive ativos das estatais estratégicas, como Petrobras, Eletrobras, etc. Então, por que ele quer deixar livre os limites da PEC às despesas com aumento de capital das estatais? A resposta é óbvia. Essas despesas estão sendo vistas por eles como despesas com a dívida pública. As estatais a que eles estão se referindo não são Petrobras e Eletrobras, são estatais a serem criadas. Parece que o senador Paulo Braga já eliminou essa possibilidade das estatais não dependentes. Mas a intenção original era essa. E isso tudo acaba se transformando, na verdade, numa negociata, no Geschäft, no rolo. Num rolo absolutamente imoral que vai nos levar, no médio prazo, e não tão médio assim, a um escândalo semelhante àquele enfrentado pela CPI dos precatórios. Taxas de juros muito maiores do que aquelas que os bancos conseguem aplicar em títulos públicos. O dobro da Selic.
mais as isenções do reconhecimento da dívida no refis, mais as taxas de juro. O dinheiro realmente não entra, mas é um negócio fantástico para alguns bancos que entrem nesse jogo. E uma dificuldade brutal, porque os estados serão responsáveis por isso. E eles é que vão, através das suas procuradorias, se encarregar do recebimento. Não tem participação nenhuma de banco, nem dessa estatal que o senador Paulo Bauer, embora já eliminou do seu projeto. É um rolo que nos levará a um escândalo de dimensões inusitadas. Concluindo, senhores e senhoras, senadores e senadoras, estamos diante de um PLS injurídico, imoral e que tende a comprometer administrações futuras. Acredito que isto será levado a sério pelo Congresso Nacional. Seria levado, pelo menos, se vivêssemos numa situação jurídica melhor. Por que isso foi para uma comissão especial, senador Renan? Por que não passou nas comissões normais? Para aquela experiência que o velho MDB de guerra conseguiu com a CPI dos precatórios pudesse ser aplicada. É evidente que, no fundo, existe uma intenção respeitável, que é de conseguir cobrar algumas dívidas. Bancos fazem isso, a Caixa faz isso, mas Banco do Brasil e Caixa Econômica não têm o princípio republicano da rotatividade do poder. São instituições permanentes, se antecipam o recebimento, entra na sua contabilidade, o que não acontece com futuras administrações de estados e de municípios. Não é razoável que aprovemos este projeto. Nós precisamos de tempo para resolver uma situação como essa. Eu, por exemplo, imagino que nós precisamos sim de investimento. E eu sempre, nessa tribuna, me reporto a Hjalmar Schacht, o alemão que resolveu a crise da Alemanha, que acabou com a inflação alemã, diminuindo os juros, mas criando uma taxa interna de retorno para investimentos em empresas que trabalhavam com infraestrutura e mexiam na economia, com uma taxa interna de retorno garantida pelo Tesouro. Este projeto visa exclusivamente a pagar as tais dívidas públicas que estão comprometendo o desenvolvimento do Brasil. Vai aumentar de forma fantástica o endividamento. E me reporto mais uma vez, senador Renan, à Grécia. Em 2010, o FMI recomendou à Grécia uma solução idêntica a essa. A Grécia tinha 104% de default sobre o produto interno bruto. Ela foi para esse mecanismo, privatizou a saúde e a educação, privatizou praticamente todas as empresas públicas. E o resultado qual foi? Em 2015 o default era de 184% sobre o PIB. Porque, reduzindo os créditos no refis, dando a diferença na negociação da dívida e mais os juros, nós vamos receber 10%, mas no resultado final a dívida praticamente dobra sem que tenha o Estado, o município, qualquer entidade federada envolvida nisso, nenhuma vantagem. Seria, a meu ver, e isso tem que ficar bem claro, e fala aqui o relator da CPI dos títulos públicos, uma irresponsabilidade absoluta do Senado aprovar esse Geschäft. Obrigado, presidente.